Desde o início de Apenas um Show, a gente vê o quanto o Rigby é um personagem arrogante e egoísta. Muitas das decisões dele acabam prejudicando todos à sua volta. A imaturidade do Rigby tem muitas raízes. Ele quer sempre provar ser o melhor, porque desde a sua infância, os pais dele sempre deram mais atenção pro irmão do que pra ele em si. E sempre ficou claro por Rigby que o irmão dele era um motivo de orgulho da família, enquanto ele era tratado como uma decepção. E esse é um dos principais motivos do Rigby ser arrogante e sempre tentar sair por cima, mas não é o único motivo. Seja em casa ou na escola, o Rigby nunca foi o melhor em nada. Na verdade, tudo que ele fazia sempre piorava a situação. As decisões desse personagem na maioria dos episódios de Apenas um Show era o que causava todo aquele caos. O que é engraçado, porque o Rigby sempre demonstrou ser preguiçoso e pouco esforçado, mas sempre queria se sobressair em toda a competição. Ele não queria se esforçar, mas queria o reconhecimento por isso. Em Apenas um Show, no episódio Mago dos Videogames, na terceira temporada, episódio 1, a gente vê o quanto a falta de esforço do Rigby é escancarada na nossa cara. O episódio começa mostrando Mordecai e Rigby jogando um jogo de luta, e fica claro o quanto o Rigby é ruim naquele jogo. Ele mal consegue passar da primeira fase. Logo em seguida, passa um comercial na TV, mostrando que vai ter uma competição desse jogo, valendo uma luva incrível. O Rigby na hora fala que eles precisam ir pra essa competição jogar junto, mas o Mordecai tava planejando ir com o Saltitão, porque o Saltitão joga melhor que o Rigby e se esforçava pra aprender as mecânicas do jogo. Obviamente o Mordecai tá sendo babaca, porque queira ou não, ele tá deixando o melhor amigo dele de lado. Só que é interessante se considerar o seguinte: durante todo esse tempo, o Rigby não fez o mínimo de esforço pra aprender sobre o jogo e melhorar. E sei que pode parecer papo de coach, mas na real não adianta nada almejar o pódio sem se esforçar pra chegar nele. Apenas um Show mostra que muitas vezes a arrogância e a falta de interesse do Rigby é o que impede tanto ele quanto seus amigos de crescerem. Eu gosto de acreditar que o primeiro passo para melhorar é identificar os seus pontos fracos. Estar disposto a se analisar e exposto às fraquezas para si é o que vai esclarecer qual rota você tem que seguir se quiser melhorar e evoluir. E isso em todos os sentidos, seja emocionalmente falando, profissionalmente e até academicamente. E qual a importância de buscar a melhora? Diferente do que a maioria das pessoas pensam, quando você evolui, isso não é uma conquista individual, muito pelo contrário, é um crescimento coletivo de você com todos à sua volta. Ou seja, a partir do momento que sua arrogância te impede de crescer, você também está atordoando o crescimento de quem está na sua volta. Ser humilde o suficiente para identificar suas falhas ajuda na hora de cultivar suas relações para que elas cresçam. Então, toda vez que o Rigby decide não admitir que é fraco e aceitar seus próprios erros, ele atrasa todos à sua volta de poderem crescer junto com ele. Inclusive, usa um pouco dessa humildade e deixa um comentário, por favor. Me fala um pouco da sua experiência, isso me ajuda muito aqui. Obrigado. Apenas um Show trabalha muito bem no desenvolvimento da humildade do Rigby. A maior dificuldade que esse personagem tem é assumir suas fraquezas e saber que não precisa ser o melhor sempre. Por exemplo, por muito tempo o Rigby é julgado por não saber das coisas básicas da escola. Os amigos dele zoam ele porque ele nem sequer tem um diploma. Não só isso, além de não ter um diploma, em todos os outros aspectos ele também é muito fraco. Ele não trabalha bem, ele não é forte, ele tem o ego lá em cima e, pra vocês terem noção, o Rigby sempre achou a Eileen bonita assim, os óculos, mas ele nunca nem teve coragem de assumir isso. É como se toda a sinceridade desse personagem fosse sufocada por ele pensar que no fim das contas não é tão interessante. A arrogância vem acompanhada da mentira. Ele constantemente trapaceia e mente pra sair por cima, fazendo isso e só se arrependendo quando descobrem ou quando as consequências das suas mentiras são extremamente pesadas. E o que fez ele mudar? O que fez o Rigby dizer a verdade? O medo de perder os seus amigos. É exatamente isso que faz o Rigby ser sincero, porque ele sabe que uma hora suas mentiras vão afastar todos à sua volta se ele continuar fazendo isso. Em Apenas um Show, o Rigby sente na pele o que é decepcionar as pessoas à sua volta. E esse sentimento é intensificado quando a raiz dessa decepção são suas mentiras e omissões. Por muito tempo, por exemplo, ele escondeu a admiração que tinha pela Eileen, que cresceu até se tornar paixão. Ou seja, não adianta continuar ocultando suas fraquezas se isso vai custar suas amizades e seus amores. Poder se expor para aqueles que se importam contigo pode ser libertador. Admitir que não é o melhor pode ser o primeiro e mais doloroso passo nesse processo de evoluir e de buscar melhora. A força só existe depois da fraqueza, então não é um problema admitir que não tá bem, admitir que precisa de ajuda. A arrogância machuca as pessoas à sua volta, mas ela também te impede de crescer. E Apenas um Show faz questão de deixar claro que o Rigby só não evoluiu antes porque a arrogância dele era o que limitava ele. Rigby sempre foi um personagem com potencial incrível e acima da média. Nos poucos momentos em que a gente via ele se esforçando, ficava claro que esse personagem
personagem estava desperdiçando suas habilidades e capacidades. Por exemplo, no episódio Power Up, que eu já citei aqui, o Rigby precisa fazer uma barra para continuar trabalhando no parque. E todo mundo consegue fazer a barra, menos o Rigby. E fica nítido quão mal ele fica por não ter conseguido fazer a barra. Com a ajuda da Eileen, ele começa a treinar e se dedicar para cumprir o desafio. E por um momento, a gente vê um Rigby completamente diferente de todos os outros episódios, porque ele tá extremamente dedicado e esforçado para cumprir o que lhe foi proposto. Ou seja, é necessário que o mundo mostre que ele é fraco para que ele comece a buscar a evolução. E o Rigby, ao decorrer de todo apenas um show, só foi prejudicado pela arrogância, atrasando sua evolução, machucando todos à sua volta e principalmente ficando cada vez mais distante do seu verdadeiro potencial. Acho que é essencial entender que o erro é uma oportunidade para o acerto. Então vencer sua arrogância e abraçar uma postura mais humilde quanto às suas próprias habilidades é o que vai fazer elas melhorarem a longo prazo. Você não precisa ser o melhor de todos, você só tá competindo com uma pessoa e essa pessoa é você mesmo. Enquanto o Rigby alimentava essa maldade, muitas vezes ele lutou contra as pessoas que amavam ele, lutou contra seus próprios amigos e também deixou de lado a sua real essência. Porque no fim, o arrogante é aquele que mente pra si mesmo, seja para alimentar seu ego ou para tentar sufocar suas inseguranças. Apenas um show mostra que buscar ser uma pessoa melhor é muito importante se você quiser ver todos à sua volta bem. Então pensa que a sua evolução não é só por você. No fim, esse foi o maior incentivo do Rigby para ele deixar de ser alguém mentiroso, arrogante e maldoso. No início de apenas um show, a gente vê um personagem que sempre quer atenção e sempre quer ser superior que todos na sala, mas isso não é necessário, você não precisa disso, o crescimento é coletivo, sua evolução também ajuda todos que você ama. E é só quando você perceber o que te impede de crescer que você vai conseguir bolar planos para conseguir se desprender daquilo que te limita. No caso do Rigby, a arrogância dele era o que limitava o personagem de ser alguém melhor, e depois de vencer ela, o Rigby se tornou o personagem com a maior redenção de apenas um show. Você não precisa ser o melhor, você só precisa melhorar.